Pronto, galera, tudo bem? Vamos começar agora a introdução à reumatologia, tá certo? E dentro dessa área, a gente precisa ter o primeiro conceito bem claro, que é sobre a relação entre o tecido conjuntivo e o sistema musculoesquelético. E hoje o nosso foco vai ser bem direto e objetivo para descobrir isso, descobrir essa relação, para que a gente saiba como lidar com ela na reabilitação, já que boa parte das nossas intervenções, se não praticamente todas elas, estão relacionadas ao sistema músculo-esquelético, tá certo? E aí a gente sabe que o tecido conjuntivo é uma estrutura fundamental que conecta, sustenta e dá suporte aos outros tecidos do nosso corpo. No sistema musculoesquelético, ele está presente em tudo, na verdade. Nos ossos, nos tendões, nos ligamentos, nas fáscias, nas cartilagens e até nas fibras musculares, tá? E aí a gente precisa definir o que é o tecido conjuntivo. Então vamos lá? Vamos dar esse conceito aqui, vamos definir de uma vez por todas. Ele é um dos 4 principais tipos de tecido do nosso corpo, tá? A sua função básica é conectar e sustentar as estruturas que fazem o nosso corpo funcionar. Ele é formado por células especializadas e por uma matriz extracelular composta por fibras e substância fundamental. Esse é um ponto importantíssimo que eu quero que você grave aí agora. Se não aprendeu, volta e escuta isso daí. Porque já que ele é a base, nós vamos ter intervenções em diversos tecidos e órgãos e não ficar preso apenas ao aparelho locomotor. Então, esse é um ponto importante. E é essa matriz, gente, que vai dar ao tecido a sua resistência, a sua elasticidade e a sua flexibilidade, que são as características importantes para que no sistema musculoesquelético a gente tenha o movimento, tenha a proteção das estruturas musculoesqueléticas e todas as suas funções realizadas ali. Então, deixando claro aí o que é o tecido conjuntivo, que ele vai estar presente basicamente em todas as estruturas do nosso corpo, a gente precisa saber quais são os principais componentes do tecido conjuntivo no contexto músculo-esquelético. O primeiro ponto que a gente chama logo a atenção são os fibroblastos, tá? Porque são eles que produzem a substância fundamental do tecido conjuntivo. Aí nós vamos ter, a partir dos fibroblastos, as fibras colágenas, que são as estruturas que vão dar resistência, vão dar capacidade de tração, estão muito presentes em ligamentos, tendões e outras estruturas, como a face também vai estar lá presente em grande quantidade, tá? As fibras elásticas, que conferem elasticidade, como vemos nos ligamentos, que são os elásticos, praticamente todos eles, tá? E a substância fundamental amorfa, que é rica em proteoglicanos, em glicosaminoglicanos, e essenciais para a hidratação e difusão dos nossos nutrientes no tecido, tá certo, gente? Então, espero que isso aí esteja claro, entendido direitinho, que essas 4 principais substâncias aí, componentes, na verdade, fazem parte do nosso sistema, do nosso tecido conjuntivo no contexto musculoesquelético. Maravilha, gente! Então, já sabendo disso, nós temos agora alguns tipos relevantes, que são 3 tipos relevantes de tecido conjuntivo, que a gente precisa destacar. E a gente vai focar agora em cada um deles, tá? O primeiro é o tecido conjuntivo denso modelado. São eles que formam tendões e ligamentos, suporta tração e ele geralmente suporta tração unidirecional. Gravou aí? Então nós temos o tecido conjuntivo denso modelado. O outro que nós temos é o tecido conjuntivo denso não modelado. Eles formam as cápsulas articulares, as fáscias e o perimísio muscular. Agora, um outro ponto aqui que a gente precisa destacar é que aí já há uma mescla, mas nós vamos separar, vamos deixar na verdade 4, que é a cartilagem, formada pelo tecido conjuntivo especializado, que ele reduz o artrito entre os ossos, absorve o impacto e protege as articulações. E nós temos, por fim, o osso, que aí nós podemos dar essa 4ª classificação, né? Que o osso também é tecido conjuntivo especializado, assim como a cartilagem. Porém, a sua estrutura é rígida, com a função de suporte, alavanca para o movimento muscular, para a ação muscular. Então, são esses 4 tipos aí que são extremamente relevantes quando a gente fala de tecido conjuntivo no contexto músculo-esquelético, tá? E qual a relação do tecido conjuntivo direto com o movimento e com a função muscular? Ficou óbvio agora, né? Que a gente já viu que o tecido conjuntivo participa de todo o processo de geração e transmissão de força, porque ele dá a nossa sustentação e a nossa capacidade de realizar os movimentos musculares, tá? Ele envolve o músculo em 3 camadas, basicamente. Quando a gente for olhar agora o músculo em especial, a gente vê que o músculo é envolvido pelas fáscias. E aí nós temos o endomício, o perimício e o epimício, coisa que vocês já estudaram muito tempo atrás, tá certo? Então, só relembrando isso daí.
Ele, na verdade, ajuda a gente não só a definir o músculo, a delimitar o músculo, mas também ajuda no sistema de tração de força do sarcômero até o tendão, tá certo? E do tendão para o osso, fazendo com que haja esse vetor de direcionamento de força quando o músculo contrai. As fáscias, os ligamentos, os tendões, eles nos ajudam direto à execução do movimento. E qualquer lesão em uma dessas estruturas, seja pontual ou sistêmica, vai afetar diretamente a função muscular, ou seja, a realização do movimento, tá? Sabendo disso, que a relação do tecido conjuntivo é intrínseca ao sistema musculoesquelético, nós não temos como os dissociar um do outro. E todas as implicações clínicas que vão existir da agora em diante têm relação direta com o tecido conjuntivo que a gente precisa estudar, tá bom? Falando-se de doenças que afetam o tecido conjuntivo, nós precisamos entender que vai afetar diretamente esse movimento. E vamos entender essas implicações clínicas aí? Então, as alterações do tecido conjuntivo estão diretamente relacionadas com essas disfunções. Um exemplo disso é quando a gente tem fibrose muscular, rupturas de tendões, instabilidades ligamentares, capsulites, tendinopatias, tá certo? E algumas doenças vão trazer processos inflamatórios sistêmicos no tecido conjuntivo, como o lúpus, a esclerodermia, a síndrome de Ehlers-Danlos, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante. Poderia falar várias aqui, que nós vamos estudar individualmente cada uma delas. Mas isso não vem ao caso agora, tá bom? Mas é importante demais você saber dessa relação direta da estrutura que é rica, basicamente dependente do tecido conjuntivo, para a função muscular, para a função motora, o que impacta direto na vida do fisioterapeuta e na relação do fisioterapeuta ao tratar um paciente reumatológico, tá bom? Já que você já sabe disso, qual é o nosso papel dentro da reabilitação reumatológica? Basicamente, preservar, regenerar e estimular a produção de um tecido conjuntivo saudável. Então, nós vamos trabalhar sempre com o foco em remodelar ao máximo esse tecido, deixando ele o mais próximo do funcional possível. Para isso daí, nós temos os nossos recursos, que são os alongamentos, os exercícios, a eletroestimulação, ultrassom, laser, para estimular a síntese de colágeno, reorganizar as fibras de colágeno. Então, o que a gente puder fazer para reorganizar o tecido conjuntivo nas doenças reumatológicas, esse será o nosso foco, pensando sempre na funcionalidade do paciente. Obviamente que aí nós vamos ter uma condição de saúde afetando diretamente o tempo de cicatrização, a variabilidade de resposta à carga que esse tecido vai ter. E, obviamente, quanto mais a gente conhece isso, mais a gente fica habilidoso ao lidar com esse tecido conjuntivo do nosso paciente, tá certo? Espero que vocês tenham captado aí. E agora o importante de tudo é que vocês entendam que o tecido conjuntivo, ele faz parte do contexto musculoesquelético e a gente não tem como dissociar. E é ele que une os músculos aos ossos, às articulações e a nossa estrutura funcional. Ela é totalmente integrada graças ao tecido conjuntivo em seus diferentes tipos, tá? E é isso que a gente vai ter como base para entender a etiopatiose. E é isso que a gente vai ter como base para entender a etiopatogenia. Pronto, agora foi. Tá? Saiu embolado, mas saiu agora. Das lesões reumatológicas que nós precisamos lidar, tá certo? Que é justamente o que eu vou falar na próxima aula.